Olá pessoal, meu nome é Guilherme Carneiro Montes, sou professor de farmacologia da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Estou aqui para ministrar uma aula sobre anestésicos locais. Mas antes de a gente falar sobre os anestésicos locais, que são fármacos utilizados para dar anestesia para o paciente, né? A gente precisa saber algum conceito básico sobre o que é uma dor. Bom, segundo o conceito de dor, que é uma experiência sensorial subjetiva e complexa, de natureza cognitiva e emocional, e ela é normalmente provocada por estímulos nocivos. Então, o estímulo nocivo que a gente tem, que é justamente uma injúria, né, ou injúria do nervo, ela pode desencadear uma dor. A dor, ela vai ter os componentes que a gente chama somáticos, sensoriais e cognitivos. Então, a dor ela pode ter como ativar o sistema sensorial, que vai discriminar, né, a intensidade, duração e a localização do local que está tendo a injúria. No sistema afetivo motivacional, a gente vai ter o sofrimento, a emoção e a motivação para esse tipo de injúria. E o sistema cognitivo avaliativo ela vai trazer um pouco de medo e ansiedade, porque ela vai ativar justamente a, essa sensação para que ou você lute ou você fuja, né? E às vezes a dor ela não tem estímulo nocivo, ou seja, você não tem componente noceptivo. E aí ela se torna uma dor psicogênica, né? Ou às vezes uma dor neuropática, que é uma dor que acomete o sistema nervoso central. E a dor, ela inicia com a injúria, né? E essa injúria podendo acontecer aqui na periferia. Essa injúria vai ativar o que a gente chama de nociceptores, que estão presentes, por exemplo, na pele. Esses nociceptores são proteínas que vão dar permeabilidade a algumas substâncias, tais como alguns cátions, fazendo com que haja o início de um potencial de ação. Esse potencial de ação ele vai percorrer as fibras nervosas, tá? E vai propagar esse potencial de ação para uma direção. Esse potencial de ação sendo propagado ao longo da fibra, ele vai se encaminhado até em direção que a gente chama dos gânglios das raízes dorsal. O gânglio é uma região do nosso corpo que vai estar presente os corpos celulares dessas fibras nervosas. O gânglio ainda continua com a sua fibra nervosa para fazer sinapse com os neurônios da medula espinhal. Ao fazer a sinapse, ele vai fazer com que haja a transmissão do impulso nervoso para esses neurônios aqui, através de liberação de neurotransmissores tais como glutamato, substância P, que vão ativar esses neurônios, que vocês podem encontrar na literatura como neurônios de segunda ordem. Esses neurônios, ao serem ativados, vai fazer com que a informação que está aqui na medula espinhal processe e suba para o cérebro, através do trato espinotalâmico ou espinobraquial. Essa transmissão, então, vai se dar através desses neurônios de segunda ordem, fazendo com que haja subida dessa informação até o cérebro. No cérebro, essa informação vai chegar até o tálamo. Essa região ela funciona como se fosse um correio. Ela vai distribuir essa informação para algumas regiões cerebrais, tais como, por exemplo, o córtex pré-frontal, onde você vai ter o processamento dessa via, desse estímulo doloroso. Você vai localizar essa injúria no local do seu corpo, tá?
vai detectar esse estímulo. Além disso, o tálamo pode transferir informação para a região da amígdala, onde você tem a parte emocional da dor. Essa parte emocional é muito importante porque ela é uma parte que somente nós, seres humanos, temos a compreensão, né? Que através da fala, de você sim falar uma intensidade dolorosa, se está sentindo muita dor ou não, né? E além disso, o cérebro ele vai então processar esse estímulo e vai mandar uma mensagem de volta para diminuir essa sensação dolorosa, para que o corpo combata essa sensação dolorosa. Então a gente tem a via descendente da dor, que é a via que depois de processar essa dor no cérebro, o cérebro manda uma resposta. Essa via descendente ela vai atuar para que haja o controle dessa dor, principalmente aqui na região do corno dorsal da medula espinhal, onde eu vou ter liberações de neurotransmissores, tais como endorfinas, encefalinas, noradrenalina e serotonina. Esses neurotransmissores eles vão ter um papel muito importante para promover a analgesia endógena no nosso organismo. E isso faz com que haja então o controle da sensação dolorosa. Entretanto, o nosso organismo ele não é capaz somente sozinho para combater essa dor, esse estímulo doloroso. Então a gente precisa de recursos através de fármacos para que haja o quê? Uma interrupção dessa dor, quer seja na sua parte inicial ou na sua parte inicial, aqui na periferia, ou seja, aqui na parte do sistema nervoso central. Tá? E a gente vai ver mais detalhadamente quais fármacos eles vão atuar no nosso organismo para o controle dessa dor. Bom, gente, lembra que eu falei para vocês que o nosso organismo possui fibras que vão conduzir o potencial de ação, né, o impulso nervoso. Essas fibras estão no nosso organismo e elas se dividem em alguns tipos, tais como as fibras A-alfa e a beta, as fibras A-delta e as fibras C. Cada uma delas possui características peculiares, tá? Que a gente tem aqui neste quadro. Por exemplo, as fibras A-alfa e beta, elas são fibras mielinizadas. Elas possuem um diâmetro maior comparada com as outras fibras, a delta e as fibras C. E geralmente elas estão, a característica dessas fibras é para propriocepção e leve ao toque, ou seja, ela vai esse estímulo que tem na periferia do toque leve, de propriocepção, são essas fibras que estão encarregadas para que o nosso sistema nervoso central se identifique esse tipo de estímulo, tá? As fibras A delta, elas já são levemente mielinizadas, têm um diâmetro médio e elas são fibras que vão conduzir estímulos nociceptivos, estímulos mecânicos, térmicos e químicos. As fibras C, elas são fibras que a gente fala de fibras amielinizadas, ou seja, ela não possui a baía de mielina, tá? Ela tem um diâmetro menor e ela também tem como característica de conduzir estímulos nociceptivos, como e também estímulos mecânico, térmico e químico. Então, aqui a gente tem uma figura dos diferentes tipos de fibras, no caso a delta, fibras C e fibra A beta. As fibras A delta e as fibras C, elas geralmente fazem sinapse na região do corno dorsal da medula espinhal, nas regiões de lâmina 1, lâmina 2 e lâmina 3. As fibras A beta, elas fazem sinapse com neurônios do corno dorsal da medula espinhal
geralmente nas regiões de lâmina 4, 5. Tá? E aqui nesse gráfico a gente tem a voltagem em função do tempo. E a gente vê que as fibras com diâmetro maior, no caso as fibras A alfa e beta, elas têm uma voltagem muito maior, muito rápida, né, em comparação com as fibras A delta e as fibras C. Tá? E lembra que eu falei que as fibras A delta e as fibras C conduzem estímulos nociceptivos? Então, a primeira dor que é sentida no nosso corpo, quem vai conduzir são as fibras A delta. E depois, a segunda dor, quem vai conduzir geralmente são as fibras não mielinizadas, que são as fibras C. Essa fibra A delta ela conduz uma voltagem muito rápida num tempo muito curto. Já as fibras C, a voltagem dela é um pouco mais duradoura e num tempo maior. Então, gente, os fármacos usados no controle da dor, a gente tem várias classes que podem ser utilizadas. A gente tem os anestésicos locais e os anti-inflamatórios, que vão atuar principalmente aqui na periferia, no local da injúria, né, fazendo com que haja diminuição dessa sensação dolorosa. Os anestésicos locais também podem atuar aqui no nervo periférico, tá? E também no gânglio da raiz dorsal. Além disso, a nível do corno dorsal da medula espinhal, a gente tem os opioides, que são uma classe de fármacos que também controlam a dor. Eles são fármacos que vão se ligar aos receptores opioides que nós temos no organismo. Esses receptores, eles são proteínas que endogenamente, quem se liga a esses receptores endogenamente falando são as endorfinas e as encefalinas, só que substâncias exógenas, elas também podem se ligar a esses receptores. E as substâncias exógenas são os opioides, os opiáceos. Os agonistas alfa-2, tá? São agonistas que vão se ligar em receptores adrenérgicos do tipo A2. Esses receptores são receptores acoplados à proteína G inibitória, assim como também os opioides. Também são receptores que vão estar acoplados à proteína G inibitória, diminuindo então a intensidade dolorosa no nosso corpo. Além disso, a nível sistema nervoso central, a gente também tem os opioides e os agonistas alfa-2 atuando também no controle da dor. Então, por definição, o que são anestésicos locais? Né? São substâncias que compreendem uma série de compostos químicos que vão ser localmente aplicados com estruturas moleculares semelhantes, capazes de inibir a percepção das sensações, sobretudo a dolorosa. E também pode prevenir o movimento, mas não é isso que é a função do anestésico. Né? A principal função é a percepção dolorosa. Eles são bases fracas e que são comercializadas nas formas dos seus sais. Os anestésicos locais, eles têm características peculiares como classe de fármacos. São fármacos que têm como objetivo a perda da sensibilidade, principalmente a sensibilidade dolorosa. Pode haver a perda de outras sensibilidades, como química, motora, sim, mas esse não é o objetivo. A inibição da gênese, do potencial de ação e a propagação do mesmo. Isso faz com que você não tenha o início daquele estímulo doloroso lá na periferia e muito menos a propagação desse estímulo através do potencial de ação ao longo da fibra nervosa. A reversibilidade é uma característica dos anestésicos locais, porque essa característica aqui é muito importante para que o fármaco se torne peculiar, né? Essencial. Ele vai se ligar no local de ação e vai se desligar. Tá? Isso é bom
porque isso causa menos toxicidade para o organismo. Então, a reversibilidade é uma característica essencial para o ligamento e desligamento no seu sítio local de ação. Falar um pouco do histórico dos anestésicos locais. Tá? A origem dos anestésicos locais se dá através das folhas da coca, da Erythroxychum, tá? Onde você tem a cocaína, que é a principal substância, uma das principais substâncias presentes, né, nessa planta. Aqui a gente tem a molécula da cocaína, tá? E que foi isolada em 1860 por Niemann, tá? E em 1868 foi descrito o potencial uso da cocaína para anestesia local por Moreno e mais, mas somente em 1884 que ela foi introduzida na clínica como anestésico oftalmológico por Kohler. Ele que começou a aplicar no olho, via tópica, a cocaína. Além disso, em 1890, identificou-se a cocaína como um derivado do ácido benzoico que possibilitou a síntese da benzocaína. A cocaína também foi utilizada por Freud, para o tratamento de alguns pacientes, até mesmo do próprio Freud utilizando a cocaína, no tratamento de alguns pacientes, né, com distúrbios do sistema nervoso central. Tá? E em 1905 conseguiram, através do ácido paraminobenzoico, sintetizar a procaína, um anestésico mais hidrossolúvel e menos tóxico que a benzocaína, e que também foi compatível com o uso sistêmico. Né? Foi então em 1943 que Le Griffin iniciou a era dos anestésicos locais do tipo amida, que a gente vai ver mais na frente o que é esses anestésicos locais do tipo amida, né? Que praticamente tornou isento de reações alérgicas. Né? E ele que sintetizou em 1943 a lidocaína, através do ácido dietilaminoacético. E em 1950 surgiu a prilocaína, tá? Dando uma gama variedade para essa classe de fármacos. Como eu já falei, os anestésicos locais através da origem das folhas da coca, da Erythroxycola, que para algumas culturas, no caso a cultura andina, ela pode ser utilizada para fazer infusão, no caso de chás, né? A Coca-Cola também utilizou as folhas da coca para sintetizar o refrigerante, mas atualmente a cocaína, né, o derivado, a substância presente nas folhas, que no caso gera a cocaína, ela se tornou potencialmente perigosa, porque hoje em dia ela é utilizada em pessoas adictas, né, para promover as suas alucinações, suas sensações. Então, hoje em dia, a cocaína não é mais utilizada na clínica para efeitos clínicos. Bom, e a estrutura química dos anestésicos locais? Os anestésicos locais, como eu já falei, eles são bases fracas, tá? E por ser uma base fraca, ele vai ter um pKa em torno de 8 e 10. Normalmente, na sua cadeia, na sua estrutura química, ele vai ter uma cadeia intermediária que pode ser no grupamento éster ou amida, né? Um grupamento aromático tornando a molécula lipofílica e uma amina terciária ou secundária tornando essa molécula hidrofílica. Então, essa é a estrutura química da base para todos os anestésicos locais. Então eu trago aqui para vocês alguns anestésicos locais do tipo amida, que a gente tem como protótipo da classe lidocaína. A gente tem aqui o grupamento amida na cadeia intermediária, a articaína e a bupivacaína. Na anestésico local de ligação éster, aqui a gente tem como protótipo da classe a cocaína. Depois, então, a gente tem a procaína, a tertacraína e a benzocaína. Diferença entre esses dois tipos de anestésicos.
é que os anestésicos com ligação éster, eles vão ser facilmente hidrolizados pelas esterases plasmáticas nessa região aqui. Então, as esterases plasmáticas vão clivar essa molécula, fazendo com que haja uma diminuição da quantidade dessa molécula no nosso organismo. E ela vai se tornar mais tóxica justamente porque diminui a reversibilidade, né? Porque ela tem um aumento da hidrofobicidade, e aí o anestésico se torna um pouco mais tóxico. Aqui a gente tem uma figura de uma eletrofisiologia, que a gente mostra o potencial de ação. E a gente tem aqui o potencial de ação, lembrando que você tem, começando aqui, em menos 90 mV, né? E vai subindo quando você tem atingindo até mais ou menos 30 mV. Então, nessa região do potencial de ação, a gente tem como uma das funções eletrofisiológicas é uma permeabilidade de cátions, principalmente do sódio, através do que? Dos canais iônicos, né? Voltagem dependente do sódio. E aí você tem, então, um limiar atinge um pico, que depois esses canais eles se fecham e você tem uma diminuição da transição das cargas positivas pela membrana, fazendo com que haja uma volta potencial de repouso. E aí, quando você utiliza o anestésico local, você inibe a gênese desse potencial de ação. Então, o que eu quero mostrar nessa figura é isso, que com o anestésico local ele vai inibir a gênese do potencial de ação. Tá? E o canal de sódio sensível à voltagem é o local de ligação do anestésico local. Ele vai se ligar nesse canal, impedindo com que haja a geração do potencial de ação. Então aqui a gente tem uma figura do canal de sódio sensível à voltagem. Ele tem duas subunidades, uma subunidade alfa, que ela tem dividida em 4 partes, e duas subunidades beta, beta 1 e beta 2. Tá? Esse canal de sódio sensível à voltagem, o próprio nome já está dizendo, ele é sensível à diferença de potencial de ação presente aqui, ó, na membrana. Tá? Essa união, esse união, ele está nessa conformação aberta aqui, porque a gente está vendo a figura, mas ele é um canal iônico, se a gente ver de cima para baixo, né, ele vai formar um poro aqui no meio da membrana. Então, lembrando que a membrana, no meio externo, ela tem característica de ter carga positiva, e no meio interno, aqui, característica de ter carga negativa. Quem vai dar característica dessas cargas são os cátions e os ânions. No caso aqui, os cátions normalmente são sódio e cálcio. E aqui a gente vai ter uma grande quantidade de íons potássio dentro da membrana, né? Em comparação com o lado de fora. Tá? Então, o estado do canal de sódio ele vai ter 3 estados. Ele vai estar na sua conformação fechada, na sua conformação aberta e na sua conformação inativada. Bom, fechado é quando o canal está totalmente fechado, você não tem nenhum estímulo aqui, nenhuma diferença de potencial que vai fazer com que haja abertura desse canal. Né? Quando você tem uma diferença de potencial de ação e esse canal então sai do estado fechado para o seu estado aberto. Quando ele se torna aberto, ele vai promover a permeabilidade de íon sódio, que vai adentrar aqui para essa célula. E vai fazer com que haja um aumento da carga positiva dessa célula. E aí você tem então a formação do potencial de ação. Após um determinado tempo, milissegundos, você tem a inativação desse canal. Por que você tem a inativação desse canal? Essa inativação é necessária para que esse canal não permita a entrada mais do que do íon sódio, por um determinado momento. Ele precisa voltar à sua conformação original, no caso, seu estado inativo, para poder, então,
abrir e começar uma nova despolarização nessa célula. E isso é importante porque faz com que o potencial de ação se propague para uma direção, para essa direção aqui. E não fique se propagando em direções aleatórias, tá? Então, lembrando que o canal de sódio ele tem 3 conformações: estado fechado, aberto, inativado, e após sua inativação ele volta para o estado fechado. E no canal de sódio, a gente tem o sítio de ligação do anestésico local. O anestésico local ele vai interagir com o canal de sódio em uma região, uma determinada região do canal. Lembrando daquelas subunidade alfa, naquela região 4, ele interage nessa região 4 e também interage na região 3. E o mecanismo de ação do anestésico local? A gente tem como mecanismo de ação duas principais vias, a via hidrofóbica e a via hidrofílica. Bom, vamos ver essa figura aqui. Começando aqui. Aqui a gente tem B representando o anestésico local. Esse anestésico local ele está na sua forma não ionizada, que é uma forma que consegue atravessar o quê? A barreira da membrana plasmática. Quando ele chega dentro da célula, a gente tem em que este fármaco se torne em equilíbrio com a sua forma ionizada, aqui representado por BH+. Tá? O BH+, então, é o anestésico local que vai se ligar na região interna do canal. E quando ele se liga nessa região, você tem inativação desse canal de sódio. E aqui a gente chama que há uma dependência de uso do canal, ou seja, a via hidrofílica. Para que haja o bloqueio deste canal por essa via, é necessário que o canal esteja sendo utilizado, ou seja, esteja aberto, né? E para que ele esteja aberto, é necessário que haja um estímulo doloroso, porque o estímulo vai fazer com que haja a abertura desse canal e a entrada do íon sódio para dentro da célula. Então, o anestésico local na via hidrofílica, ele consegue apenas se ligar na sua região quando o canal está sendo utilizado, quando ele está, né, independente de uso, quando está tendo o estímulo doloroso. Porém, na via hidrofóbica, a gente tem o seguinte: o anestésico local ele não precisa da dependência de uso do canal. A partir do momento que ele tenta penetrar na membrana plasmática, o anestésico local ele pode se ligar no seu local de ação, se difundindo para dentro do canal e bloqueando esse canal. E aí a gente fala que não há uma dependência de uso, né? E essa dependência de uso geralmente não necessariamente tem um estímulo doloroso, né? Se a gente não tem estímulo doloroso, a gente não tem abertura, né, dos canais aqui. Isso acontece muito, por exemplo, quando você quer evitar a dor, você já faz a administração, por exemplo, de uma pomada, uma benzocaína, por exemplo, ou uma xilocaína, que aí ela é hidrofóbica, né? Ela consegue atravessar essa membrana e consegue se ligar diretamente aqui nesse canal, sem precisar atravessar totalmente e ficar em equilíbrio com a sua forma ionizada. Então, alguns anestésicos locais conseguem fazer esse tipo de mecanismo de ação. Então, gente, aqui nessa figura a gente tem normalmente um estímulo, né? Esse estímulo vai formar o potencial de ação.
Nessa fibra nervosa aqui, a gente tem o que a gente chama de potencial saltatório. Por quê? A gente tem a baía de mielina, né, aqui. E a gente vai ter densidade de canais de sódio apenas nessa região aqui. E aí, então, o impulso saltatório do potencial de ação vai fazer com que haja um aumento nessa velocidade da propagação do impulso, né, do potencial de ação, né, através dessa fibra. O anestésico local, então, vai se ligar, né, nos canais de sódio, voltagem dependente aqui, que estão presentes nesses que a gente chama de nódulos de Ranvier, e bloqueia a proteína. Então, este impulso que antes era saltatório, agora não vai existir mais. E é preciso bloquear, no mínimo, 4 nódulos de Ranvier para que não haja a propagação do estímulo da sensibilidade, né, dolorosa. Tá? Então, a dependência de frequência e voltagem das ações de anestésico local. Então, lembrando que você tem uma conformação de repouso, você tem uma baixa afinidade do anestésico local, né? Você tem ele na conformação fechada, uma conformação intermediária, que pode ter uma alta afinidade para o anestésico local. A conformação aberta do anestésico local vai fazer com que ele tenha uma alta afinidade para se ligar no seu sítio de ação. E a conformação inativada também continua tendo uma alta afinidade pelo anestésico local. Então, uma frequência alta de estimulação e de potencial de ação mais positiva acentua o bloqueio, né, produzido pelo anestésico local. E isso é importante porque uma lesão tecidual faz com que as fibras nociceptivas disparem com mais frequência. Então, quanto maior a lesão, melhor vai ser o bloqueio, né? Como eu falei anteriormente, nos nódulos de Ranvier a gente vai ter uma alta intensidade dos canais de sódio por voltagem dependente. Então, a propagação do impulso uma fibra nervosa mielinizada, ela vai ser saltatória. Tá? E aí vai ser preciso bloquear 4 nós de Ranvier para que não haja a propagação desse potencial de ação ao longo da fibra. E existe uma distância entre os nodos de Ranvier, né, e uma espessura da fibra. Aqui a gente tem, por exemplo, uma distância de 0 na fibra alfa motora de 0,8 a 0,14 milímetros. Já na fibra delta, a gente tem uma distância menor, de 0,3 a 0,7 milímetros. E numa fibra amielinizada, no caso as fibras C, você não tem nódulos de Ranvier, porque você não tem mielina, né, formando. E aí isso vai fazer com que haja, na classificação das fibras nervosas, um bloqueio adequado para cada tipo de fibra, né? Então, só lembrando um pouquinho aqui, que a gente tem as fibras A alfa, A beta e A delta, A gama, que são fibras eferentes dos músculos e articulações e eferentes do fuso muscular. Essas todas aqui a gente tem mielina, né? As fibras C, as fibras B, que a gente chama de fibras pré-ganglionares, são fibras que controlam a função vasomotora, pilomotora, e as fibras C, né? A gente tem, todas elas não têm mielina, né? E tem um diâmetro menor. Lembrando que as fibras mais grossas, no caso a alfa, ela tem uma função motor e propriocepção, a fibra beta, tônus muscular, a fibra delta, temperatura e dor e tato, né? E isso vai dar para a gente falar, de acordo com as fibras, do bloqueio diferencial, né? O que significa esse bloqueio diferencial? É aquilo que eu falei anteriormente, que eu quero bloquear a sensibilidade dolorosa,
mas eu não quero bloquear as outras sensibilidades, como por exemplo o fio, o calor, o tato, a pressão profunda e a função motora, porque eu não quero que o meu paciente perca a função motora numa anestesia. Então, isso me dá a chance, por exemplo, de eu bloquear preferencialmente, por exemplo, as fibras a delta, no que são aquelas fibras que dão aquela dor inicial, por exemplo, né? E deixar com que o paciente consiga sentir frio, calor e o tato, né? Então esse bloqueio diferencial é importante para que você não cause uma lesão, por exemplo, na função motora do paciente. Em relação à farmacocinética, os anestésicos locais, ele tem um equilíbrio entre taxas de absorção e eliminação, porque para evitar justamente a toxicidade. A anestesia local ela é aplicada no local e a gente não quer com que o paciente tenha níveis tóxicos. Então, é necessária uma absorção, mas de maneira controlada, para que o fármaco se torne eliminado no organismo, se biotransforme e eliminado pelo organismo. Mas a gente quer que o fármaco permaneça ali naquele local de ação, né, nas fibras, para que ele exerça a função dele. Como eu já falei, os tipos ésteres, ele sofre a ação das esterases plasmáticas, então ele já tem uma meia-vida um pouco mais curta comparado com os do tipo amida. Os do tipo amida, eles têm um metabolismo hepático. Os anestésicos locais ligados ao grupo amida, eles podem se ligar e distribuir, né, com a glicoproteína alfa-1 ácida. Essa glicoproteína, ela pode estar alterada em pacientes que têm tipo câncer, que sofrem algum tipo de cirurgia ou infarto do miocárdio, ou faz o uso de um anticoncepcional. Então, é extremamente importante verificar a condição clínica do paciente ao fazer a aplicação do anestésico local, porque essa proteína que está ligada ao processo de distribuição pode estar alterada. A biotransformação, a grande maioria é biotransformado pelas CYPs, né? São enzimas do citocromo P450 presentes no fígado. E a excreção ela pode ser do tipo renal, pulmonar ou biliar. A gente tem também uma característica importante do anestésico, né? Que é o caso do pKa no local da aplicação. Então, o anestésico ele vai ter a influência do pH na latência da anestesia. O que é a latência? É o tempo que começa a anestesia, que inicia, né, a anestesia. Então a gente tem aqui um equilíbrio, né, entre um anestésico local com a sua forma não ionizada e a sua forma ionizada, né? Que é como se fosse uma gangorra. E aqui o pH. Então, quando você tem 50% da sua forma não ionizada e da sua forma ionizada, isso quer dizer que o pH é igual ao pKa, né? E aqui a sua forma não ionizada é a parte que confere a penetrabilidade do fármaco, né, no nervo, aquilo como eu falei anteriormente no mecanismo de ação, e a sua forma ionizada é a parte que confere a potência do fármaco, ou seja, é quando o fármaco ele consegue se ligar e desligar no seu sítio, local de ação lá no canal iônico. Aqui a gente tem um exemplo do anestésico local com a bupivacaína, que tem um pKa 8.1. Então, pela gangorra, a gente vê que a bupivacaína ela tem muito mais na sua forma ionizada do que a sua forma não ionizada, em um pH fisiológico do tipo 7.4. Então, a gente vai ter cerca de 83% do fármaco na sua forma ionizada, em comparação da sua forma não ionizada. Já a lidocaína, ela tem um pKa menor do que a bupivacaína. O pKa da bup é de 7.9.
Em pH 7, a gente vai ter 79% do fármaco na sua forma ionizada, né? Ou seja, bem menor em relação à BUP. E isso é importante porque, lembra que eu falei, aqui a gente tem o meio extracelular, né? Lembra que eu falei que o anestésico local ele precisa estar na sua forma não ionizada para atravessar dentro da célula e ficar em equilíbrio com a sua forma não ionizada. Para que a sua forma não ionizada consiga o quê? Se ligar. Se eu tenho muita forma ionizada aqui no meio externo, eu não consigo o quê? Perdão, gente, eu não consigo atravessar a membrana. Então aqui eu tenho um exemplo da lidocaína quando se tem uma infecção no meio extracelular que o pH é 5. Quando tem um pH 5, você tem, olha a quantidade de lidocaína que se torna ionizado, cerca de 98%. Então, a lidocaína, quando ela está no pH do tipo 5, o que é que vai acontecer? Cerca de 98% do fármaco vai estar aqui, ó, na sua forma ionizada. E isso aqui não consegue atravessar a membrana plasmática. Então, isso aqui, consequentemente, não vai existir. E aí a gente fala, vulgarmente falando, que a anestesia não pegou. Principalmente quando se faz uma anestesia bucal, em que você tem o paciente para o dentista e que o dentista aplica anestesia. Sendo que esse paciente reclama de dor e fala assim, a anestesia não pegou, doutor. Isso quer dizer que ali na sua boca pode estar que há uma alteração no pH. E como é que se pode se dar uma alteração no pH do bucal? Através de uma grande quantidade, né, de ácidos formados através das bactérias. Por exemplo, as bactérias elas podem produzir ácido através do seu metabolismo, né, com o consumo, por exemplo, de açúcar, formando ácidos ali na boca da pessoa, e esses ácidos fazem com que diminua o pH naquele local. E com a diminuição do pH, você faz com que o anestésico local fique em grande quantidade na sua forma ionizada e, consequentemente, não consegue atravessar a membrana da plasmática. Então você tem a BUP com a potência maior, por conta do seu aumento da sua lipossolubilidade. Entretanto, você tem um aumento de risco de toxicidade maior em comparação com a lidocaína. Você tem para a BUP cerca de 10 e a lidocaína cerca de 1,5. Tá? E aí a gente faz uma relação de potência e toxicidade, né? Quando a gente faz essa relação de potência e toxicidade, a lidocaína, elas têm uma relação cerca de 3 e a bupivacaína cerca de 1,5, tá? A BUP tem um pK menor que a de lidocaína, maior, perdão, da lidocaína. Dentre todos os anestésicos, a procaína ela tem um pK maior, né, cerca de 8,9. E uma ligação a proteínas plasmáticas, a BUP e a etidocaína têm um maior aumento de ligação a essas proteínas. A meia-vida dela também é influenciável, a da BUP é bem maior, cerca de 2,7, em comparação com a lidocaína, que é 1,6. Isso quer dizer que vai dar um maior tempo de anestesia aqui na BUP e um tempo intermediário aqui para a lidocaína, tá? Então, gente, eu trago aqui os anestésicos locais mais utilizados na odontologia. Aqui a lidocaína, que é o mais utilizado, ela tem uma ação que inicia em cerca de 3 minutos, uma duração intermediária,
né, que é ótima para o paciente, porque ele tem que aquela questão da reversibilidade, ele precisa, né, disso. A dose máxima desse fármaco é de 7 mg por quilo no paciente adulto, que não pode exceder 500 mg. Ela vem numa concentração de 1 e 2%, com ou sem vasoconstrictor, que eu vou falar mais na frente porque vem o vasoconstrictor, né? A aplicação tópica da lidocaína ela pode ser aplicada com uma concentração de cerca de 5%. E o uso da lidocaína na anestesia infiltrativa, que é a mais utilizada, né, na odontologia, que é uma injeção direta do anestésico no tecido, sem levar em conta os nervos, né, da pele, e pode ser superficial, atingindo somente, no caso, pele ou mucosa, como também uma anestesia atingir uma coisa mais profunda, incluindo alguns órgãos, dependendo da aplicação. Ela também pode ser utilizada para bloqueio de nervos periféricos, anestesia tópica, peridural, espinhal. E, além disso, a lidocaína ela tem alguns usos terapêuticos também, não só como anestésico local, mas para controle de arritmias. Tá? Ela pode ser utilizada como antiarrítmico e para a dor neuropática. A lidocaína ela é utilizada no controle de dor neuropática, que é uma dor a nível, né, crônico, e que pacientes que não se dão com nenhum outro tipo de fármacos e conseguem fazer o uso da lidocaína e ele se dar bem com a lidocaína como tratamento. A bupivacaína ela tem uma alongação mais duradoura em comparação à lidocaína e ela é muito mais potente, como eu já falei, pela sua questão da estrutura química. O início ela é um pouco demorado, cerca de 6 a 10 minutos, tem uma dose máxima de 1,3 mg no paciente adulto e não pode ultrapassar 90 mg. Ela também pode ser utilizada na anestesia epidural, né, espinhal, nervos periféricos, anestesia infiltrativa e trabalho de parto. A anestesia mandibular com a bupivacaína ela pode durar cerca de 5 a 9 horas. Porém, tem que tomar cuidado porque a bupivacaína ela é muito tóxica. Ela é também utilizada na extração de siso, tá? E só em comparação com a lidocaína, principalmente em pacientes grávidas, é preferencialmente utilizar a lidocaína para pacientes grávidas, tá? A articaína, ela também tem um início rápido, cerca de 1 a 6 minutos, uma ação de 1 hora. A dose recomendada é de 6,6 mg por quilo, não pode exceder 500 mg. Ela também vem em solução de 4% com epinefrina, né, que é o vasoconstrictor. É bastante utilizada em procedimentos dental e periodontal. E tem efeito adverso. Ela pode causar a metemoglobinemia e parestesias mandibulares. Tá? A prilocaína, ela também pode ser utilizada, tem um início rápido, um início de ação mais retardado, doses máximas de cerca de 6 mg, que não pode exceder 400 mg em pacientes adultos. A sua concentração eficaz é de 4%. Ela causa pouca vasodilatação, porém, ela pode causar metamoglobinemia, que é o efeito adverso, que é justamente uma diminuição de células sanguíneas, e aí você tem um aporte diminuído de oxigênio por essas células sanguíneas. É um tipo de anemia, né? E ela pode ser utilizada em anestesia infiltrativa e bloqueio regional. A MEP, ela também é bastante utilizada na odontologia, né? Ela é início de ação rápido, cerca de 1 minuto, uma duração intermediária, dose máxima de 6 mg em paciente adulto, não pode exceder 400 mg o uso. A concentração da MEP ela vem em 2% com vasoconstrictor. Em pacientes que são hipertensos, não é recomendado o uso da mepivacaína com vasoconstrictor, né? Então, além de pacientes hipertensos e asmáticos, não é recomendado, então a concentração da MEP ela vai para 3% sem o vasoconstrictor. Então, paciente hipertenso e asmático, é recomendável a utilização da mepivacaína, justamente utilizada em anestesia infiltrativa, bloqueio de nervo periférico, em anestesia epidural, e como
aqui está errado, tá, gente? Ela não é utilizada como uso terapêutico de arritmia, não. É só utilizada para anestesia local, tá? A procaína, ela tem uma ação curta, baixa potência, ela é utilizada em anestesia infiltrativa na odontologia. A tetracaína também, só que ela tinha uma ação muito longa, ela é muito potente, utilizada em anestesia espinhal e tópica. Benzocaína, que é utilizada em uso tópico, né? Principalmente em ferimentos e lesões ulcerosas. A ropivacaína, que é é um anestésico de longa duração, também igual a bupivacaína. Ela pode ter uma dose máxima de 4 mg em paciente adulto. Ela é menos cardiotóxica do que a BUP, né? E utilizada principalmente em bloqueio de nervo epidural. Então, a utilização clínica dos anestésicos locais em tópico, né, na aplicação de mucosa da boca, nariz, garganta e esôfago, em anestesias infiltrativas, onde é injetado o anestésico sem levar em consideração o trajeto dos nervos, aquilo que eu já falei, por bloqueio de campo, bloqueio de nervos periféricos, na anestesia espinhal, né, que é a raquianestesia, na anestesia epidural e anestesia regional intravenosa pelo bloqueio de Bayer. Então, só lembrando um pouquinho do que é a anestesia peridural e a raquianestesia, é que a anestesia epidural ela é torácico, lombar ou cervical, né? Você chega no espaço epidural e aplica o anestésico aqui nessa região. Já na raquianestesia, você além de atravessar o espaço epidural, a dura mater equinoide, você aplica o anestésico local no espaço subaracnoide, no líquor. Então, o volume de administração para a raquianestesia é bem menor em comparação com a epidural. Aqui eu trago um quadro comparando raquianestesia e anestesia epidural. As duas são bastante utilizadas em procedimento de parto cesáreo, né? Sendo que a raquianestesia, o principal problema da raquianestesia é a hipotensão licólica, tá? Essa hipotensão ela é devida justamente pelo o anestesista atravessar aquele espaço e chegar no líquor, sendo que aquele espaço fica ali um buraco. E aí você tem uma perda do líquor, né? E aí você vai o cotejamento do líquido. Então você tem perda do líquor. E aí causa essa hipotensão licólica. O tratamento para hipotensão licólica geralmente é a utilização de cafeína, utilização de corticoide, utilização até próprio do anestésico local, ou de algum anti-inflamatório não esteroidal. E aqui eu trago um quadro onde tem as anestesias locais e as técnicas, que vocês vão dar uma olhada. Não vou me deter muito. E aquilo que eu falei, a associação com vasoconstrictor, no caso epinefrina, norepinefrina, norvidefrina e fenilefrina, essa associação ela é justamente para fazer com que haja uma diminuição da toxicidade. Como assim diminuição da toxicidade? Bom, se eu aplico um vasoconstrictor naquela região local, eu vou fazer vasoconstricção nos vasos, fazendo com que haja uma diminuição da passagem do anestésico local para o sangue. E aí você tem uma diminuição, né, da absorção e, consequentemente, pode fazer com que haja diminuição também da toxicidade do fármaco no organismo. Além disso, você também tem um aumento, né, do anestésico local naquela região, fazendo com que ele continue agindo ali. Tá? Então, essa associação é bastante benéfica para o paciente, mas tem que tomar cuidado em pacientes hipertensos e asmáticos. Os opioides, eles podem associar os anestésicos local para melhorar a anestesia e os alfa-adrenérgicos para causar uma analgesia. Como eu já falei, a vantagem que se tem com a utilização do vasoconstrictor vai diminuir a absorção sistêmica do anestésico local, melhora a qualidade da analgesia, a maior quantidade de fármaco ali naquela região, prolonga a duração do efeito, né? E limita os efeitos colaterais tóxicos, né? E quais são os efeitos adversos dos anestésicos locais? É a contração, tem uma diminuição da contração do intestino, tem a metaglobulinemia, que é um tipo de anemia que vai impossibilitar o transporte do oxigênio,
no paciente. Você tem um relaxamento do músculo liso brônquico e do vaso, né? Tem também desencadeamento de reação de hipersensibilidades aos anestésicos locais. Geralmente, os anestésicos locais do tipo amida, eles causam reação de hipersensibilidade do tipo 1 e 4, enquanto do tipo este causa reação de sensibilidade, hipersensibilidade do tipo 4, devido ao metabólito PABA, que ele é alérgeno. No sistema nervoso central, inicialmente o paciente vai apresentar inquietude, tremor, convulsões clônicas. Depois você tem uma diminuição dessa agitação do sistema nervoso central, que pode causar uma insuficiência respiratória e a morte do paciente. No sistema cardiovascular você tem que o fármaco ele pode atuar no miocárdio, causando batimotropismo negativo, dromotropismo negativo, que é a diminuição da condução de velocidade, e inotropismo negativo. E os sintomas iniciais é o discurso acelerado e fala empastada, distúrbios auditivos, desorientação, náusea, ansiedade, distúrbios gustativos, dificuldade de acomodação visual, agitação. E com a progressão desses sintomas, tem a sonolência, né, com exceção da lidocaína, que é justamente aquela diminuição do sistema nervoso central, a queda do tônus muscular, a queda da frequência cardíaca e da pressão arterial no sistema cardiovascular, convulsão tônico-clônica generalizada, hipotensão, tem aparecimento de arritmias, pode causar parada respiratória e cardiorrespiratória. E o tratamento da toxicidade sistêmica é com a prevenção. Tem que aspirar antes de injetar para ver se não está injetando dentro de um vaso, né? E aí é também fazer injeção lenta, manter o contato verbal com o paciente e a associação com o vasoconstrictor geralmente diminui essa questão da toxicidade. Tem que se conhecer bem a farmacocinética do anestésico local que está administrando para evitar justamente a toxicidade, monitorar o paciente e, caso ele precise, fazer a oxigenoterapia, utilização de anticonvulsivante e relaxante muscular, a utilização de efedrina e atropina para alguns sintomas que se aparecem, e importante a oxigenação e a ventilação mecânica e a cardiovenção. Eles são contraindicados, né, os anestésicos locais, ao uso de vasoconstrictores associados ao anestésico local em pacientes que têm doenças cardiovasculares, né? Já falei, hipertensão, infarto agudo do miocárdio, angina estável, ICC intratável não controlada, feocromocitoma e também contraindicado paciente diabético descontrolado e algumas relativos, né? Algumas contraindicações relativas, quando se faz o uso de antidepressivos tricíclicos, inibidores da MAO, compostos fenotiazídicos, bloqueadores não seletivos, né? Cronicamente, esses fármacos aqui eles vão aumentar a quantidade de catecolaminas no nosso corpo, então isso pode causar uma interação relativa. Então, gente, é isso que eu trouxe para vocês aqui sobre anestésicos locais. Espero que tenham aprendido muito sobre eles e até a próxima.